Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Sou o professor Eduardo Vieira, de Língua Portuguesa, e nós vamos estar aqui trabalhando hoje com ortografia. Só que eu tenho algumas informações antes de nós iniciarmos, tá? Todas as atividades serão colocadas neste vídeo, tá? Neste vídeo que nós estamos gravando agora. Então vocês não vão receber a atividade por escrito. Vocês vão ter que assistir o vídeo e responder as questões que tem ao final dele. E me entregar até sexta-feira. Ou pelo e-mail que eu já coloquei no grupo, mas que todas as vezes que eu posto eu coloco novamente. Ou pelo WhatsApp, se você não conseguir de jeito nenhum. Por quê? Porque o WhatsApp eu estou tendo que apagar. Todas as atividades que estão no WhatsApp eu estou tendo que assisto e apago, assisto e apago. E eu gostaria muito de ficar com isso documentado, tá? Até mesmo para alguma exigência, reclamação de vocês, de algum erro possível, que a gente é humano, a gente é passível de erro, tá? Então eu queria continuar com esse compromisso com vocês, todas as atividades serão entregues até a sexta-feira. Não aceitarei mais adiante, tá? E vamos lá, vamos para a aula, para aquilo que interessa, ok? Vamos trabalhar com ortografia. E o que vem a ser ortografia? Ortografia é a arte de você escrever as palavras corretamente, tá? Usando para isso algumas informações que eu passarei para vocês aqui hoje. Essa é a nossa quarta aula de língua portuguesa e vamos a ela, tá? Sempre surgem dúvidas quando nós vamos escrever palavras com X ou com CH. Sempre nós temos dúvidas ao escrever essas palavras. Então, vou dar algumas explicações aqui a vocês. O CH, quando são traduzidas do latim para o português, seguindo sequências como PL, FL e CH, transformam-se em CH. Quais são os exemplos? Planus, que em latim, planus, significa a palavra chão. Veja aí que eu tenho o P e o L, tá? No latim, e quando são traduzidos, eles se escrevem com CH. Nós temos aqui flama, que significa chama em português. Então, chama, escrevemos com CH. Clamare, chamar em latim, chamar em português, que em latim significa chamar. Com C, L, a gente, quando transforma do latim para o português, lembrando que todas as vezes que nós fazemos uma análise sintática da língua portuguesa, esse é o primeiro processo, análise sintática, para a tradução do português para o latim e vice-versa, tá? Então, seguindo, ainda com palavras com X ou CH, nós vamos escrever com X palavras originárias do latim ou quando a palatização do S em grupos de SSI ou SCE. O que é essa palatização? Por exemplo, eu tenho exame, e em português eu digo exame. Veja que quando nós pronunciamos a palavra exame, nós temos uma expressão latina, exame, e a nossa língua ela toca no céu da boca, que é chamado de palato, tá? Então, um outro exemplo, luxo, luxo,
tá? Laxare, deibar. Peixe ou peixe. Passione, paixão. Então, ainda com as palavras X ou CH, casos em que o CH é utilizado, né? O que é que nós temos aí? Em palavras de origem francesa, tá? Como debauché, fetiche, champignon, chafou. Então, todas essas palavras que têm expressões que nasceram do francês, quando nós escrevemos em português, usamos o CH. Por exemplo, chauffeur de chauffeur, creche de creche, debochar de deboche, fetiche de fetiche, guichê de guichê, em francês terminação com T, champignon de champignon, tá? Continuando. Casos em que o X é utilizado. Depois de ditongo. Lembram que em fonética, na aula passada, nós vimos que ditongo temos duas vogais na mesma sílaba, tá? No caso da palavra peixe, peixe, amei, chá, cai, chá. Nós temos aí palavras que têm ditongo e um som do palato, tá? Dessas palavras, esse chiado que é produzido quando nós tivermos depois de ditongo, vamos escrever com X, tá certo? Mas, como tudo na língua portuguesa, nós temos algumas exceções. No caso da palavra guache, recalchutar e caucho, tá? Nós também vamos utilizar o X em palavras iniciadas com em, N. Como, por exemplo, enxada, enxadrista, enxerto e enxurrada, tá? Quando tivermos a sílaba inicial com a expressão em, tá? Continuando com X e o CH. Exceções com o uso do CH e com o uso do X. Vamos a ela. Nesse caso, nós temos duas exceções. A primeira, a respeito da palavra enxova, tá? Que é um regionalismo da palavra anchova, ok? Como a origem dela não é com em, e sim com an, então, iniciamos com, utilizamos o CH, tá? Não o X, certo? A segunda exceção são as palavras formadas pela sílaba inicial em, seguidas com radical com CH. Por exemplo, a palavra que tem o seu radical com CH, ela vai se manter com CH, ok? No caso da palavra enchente, no caso da palavra enchumaçar, encharcar, ok? Em que no radical dela, radical seria enche, enche. Aqui nós vamos manter o CH, ok? Palavras iniciadas com a sílaba me, mexilhão, México, mexer. Essas se escrevem com X, contando que nós temos uma exceção.
Que exceção é essa? Quando se refere a cabelo, tá? Cuja origem é francesa, da palavra mecha, tá certo? Mecha não é do verbo mexer. Mecha são esses pedaços de cabelo. Por exemplo, quando o barbeiro corta, ele tira uma mecha do seu cabelo. Então, mecha vem do francês meche, que é escrito com CH e em português vai ser escrito com CH também. Mas algumas vezes a gente pode confundir, tá certo? O verbo mexer, ele vai se escrever com X. E a palavra mecha, de cabelo, vai se escrever com CH. Mecha, quando for de cabelo, CH. Mexa, quando for do verbo mexer, bulir, tá? Movimentar alguma coisa, então você vai escrever com X. As palavras de origem tupi-guarani, tá? Como capixaba, cachumba, xaxim, queixada, pataxó, abacaxi, araxá e xingu. Todas essas vão ser escritas com X, ok? Uma das exceções para isso é a que nomeia a cidade catarinense de Chapecó, lá do time chapecoense. Chapecó vem de uma derivação do tupi-guarani, chapeco, que quer dizer onde avista o caminho da roça, tá? Então, quando, por exemplo, eu escrevi a palavra Chapecó, e quando for a cidade catarinense, vamos escrever com CH. O time chapecoense segue a mesma regra, então será escrito com CH também, ok? Com palavras de origem africana, como afoxé, axé, xingá, xangô, machixe, orixá, borocochô, xodó, fuxico, nós vamos escrevê-las com X, tá? Quando a matriz for africana. Mas, com algumas exceções, na palavra cachaça, chilique e cachimbo, essas serão escritas com CH. Elas e seus derivados. Por exemplo, cachaceiro. Cachaceiro vamos escrever com CH. Tá? Ok? Em palavras de origem árabe. Mas aí você vai me perguntar, professor, como é que a gente vai saber a origem da palavra? Gente, todas as vezes que você pega o dicionário da língua portuguesa, nós temos a informação da origem dessa palavra, nós temos o alfabeto sonoro que é utilizado nela e nós temos o significado, tá? Então, a dúvida apareceu? Dicionário, tá? Alguns dizem, pega o pai dos burros. Burro é quem não usa, viu? Dicionário. Dicionário é o local onde nós vamos utilizá-lo para tirar dúvidas. Se você não tem um dicionário de papel em casa, você pode pesquisar. Existem bons dicionários online gratuitos aí para você. Em palavras, vamos voltar, em palavras de origem árabe, como almoxerifado, elixir, haxixe, que é um tipo de droga, xarope, xadrez, cheque e enxaqueca. O cheque não é aquele cheque pré-datado que se passava antigamente. Esse cheque que você escreve vem da palavra americano check, que é com CH. E, portanto, em português, a palavra cheque, aquele que você escreve, ela vai ser com CH. Mas cheque do verbo checar, ela será com X, tá certo?
Almoxerifado, elixir, haxixe, que é uma erva que se faz uma droga. Xarope, xadrez, cheque e enxaqueca são expressões árabes, essas nós vamos escrever com X, com exceção das palavras alcachofra e chafariz, que são de origem árabe, mas que se escrevem com CH. Vamos agora para as palavras com S e com Z. Também causa muito pânico para quem escreve. E agora, essa palavra é com Z, essa palavra é com S. Então, casos em que o S é utilizado em palavras que derivam de uma que já é escrita, grafada. Por exemplo, casa, eu vou escrever casarão, casinha, vou manter o S. Análise, analisado, analista, tudo isso se manterá com S. Pesquisa, pesquisar, pesquisador, pesquisei, pesquisando, tudo isso com S. Por quê? Porque a palavra primitiva, ela nasce com S. E as derivadas dela serão também com S. Gosto, gostoso. Tá? Com exceção, podemos citar a palavra catequese, que quando nós pronunciamos a palavra catequizar, ela será com Z, tá? Após o ditongo, quando houver o som de Z. Gente, já falei aqui para vocês, lá em cima, para a escrita do X, ditongo, duas vogais juntas na mesma sílaba. Só que ao invés do som de chiado, nós vamos ter o som de Z. Por exemplo, coisa, maisena. Essas duas palavras têm ditongo e em seguida o som do Z, então vamos grafá-las com S. Os sufixos ex, exa, exia e isia, quando indicarem nacionalidade, título ou origem, burguesia, portuguesa, chinesa, poetisa, camponês, nós vamos utilizar o S, tá? A exceção é a palavra juíza, para esse que deriva do masculino juiz, tá? Juiz, ok? Na conjunção dos verbos por e querer, ele pôs, ele quis e nós quisemos. Nos sufixos gregos ase, esse, ise, ose, crise, tese, frase, osmose, nós vamos utilizar o S, ok? Com exceção dessa regra, estão as palavras deslize e gaze, tá? Em palavras terminadas com oso e osa, gostoso, gostosa, populoso, populosa, nós vamos escrevê-las com S, ok? Aí agora nós vamos ver os casos em que utilizamos o Z. Palavras terminadas em es, esa, serão escritas com S quando se tratarem de substantivos abstratos provenientes de adjetivos, portanto, indicando qualidade. Substantivo abstrato. A gente já aprendeu isso quando a gente fazia quinto ano, quarto ano, que pronomes abstratos, substantivos abstratos, são aqueles que nós não enxergamos, é só uma ideia de que eles existem. Por exemplo, nobreza. A nobreza é um título, entretanto, é uma coisa abstrata. Nós não vemos a pessoa nobre. Nós sabemos que ela é, mas nós não vemos. Certeza. É aquilo que vai acontecer realmente, é certeza. A gente não vê isso, a gente não pega nisso.
Maciez, a gente até toca para sentir, mas que a, a sensação não é real, não é, você não tem como guardar aquilo para você, tá? Maciez e a sensatez, todas essas palavras serão escritas com Z, tá? Utiliza-se o Z nas palavras derivadas de sufixos, que são aquelas expressões que vêm depois do original da palavra: zinho, zito, zada, zarrão, zorra, zudo, zeiro, zal, zona. Os exemplos: cafezal, homenzarrão, papelzinho, pobrezinho, açaizeiro. Então, todas essas palavras serão escritas com Z. As exceções, quando o radical da palavra de origem possui o S, tá? As exceções ocorrem quando, lá em cima, a gente já falou, eu tenho uma palavra original que é escrita com S, então todas as derivadas dela serão com S, tá certo? Como casa, casinha, asa, asinha, Tereza, Terezinha, tá? Quando a derivação resulta em verbos terminados com som de izar, aí nós vamos escrever com Z. A derivação é o quê? As palavras nascidas daquela, por exemplo, economizar, economizando, economizei, tudo isso com Z. Por quê? Nós temos um verbo terminado com som de izar. Aterrorizar, aterrorizando, aterrorizei, tá? Cuidado que não é aterrizar, viu? É aterrorizar, tá? Da mesma forma, há exceção quando o radical da palavra de origem possui S. No caso da palavra analisar e improvisar. Por quê? Porque originalmente essas palavras são com S. Quando isso ocorre, todos os seus derivados serão com S também. Tá? Outro desmantelo que a gente tem são as palavras com C, C cedilha, S e dois S. Por quê? Tudo isso, gente, por conta do som. É muito parecido, tá? Às vezes o mesmo som, mas a escrita é diferente com significados diferentes, tá? O ser tem valor de S com as vogais E e I. Antes de A, O ou U, utiliza-se o cedilha. Por exemplo, ocioso, eu escrevo com C. O som é de S, só que eu estou junto com vogais E e I, ok? Então vou escrever com C. Acetato, acetona, vou escrever também com C, porque aqui ó, nós temos a vogalzinha é aqui. Já na palavra açúcar, eu tenho o som de S, mas eu estou aqui ó, junto de uma sendo a semivogal U. Portanto, eu vou escrever com cedilha. Mesma coisa, o aço, o Superman, Homem de Aço, aquele troço parecido com ferro. Então, o aço aqui, ó, juntinho dele nós temos o O. Então, com isso, nós percebemos que o som é de S, entretanto, se escreve o cedilha. Depois de consoante, utiliza-se S entre vogais. O correto é usar SS. Por exemplo, depois de uma consoante, né, eu tenho aqui concurso, eu tenho o som de S e uma consoante antes dele, eu vou escrever com S. Na palavra pessoa, eu tenho aqui ó, o som do S, então o S é uma consoante, depois dela eu continuo com um som um pouco mais guardado, pessoa, mais contínuo, então eu vou escrever com dois S.
O S é utilizado em palavras que derivam de verbos terminados em correr, pelir, ergir. Compelir, compulsório, escrevemos com S. Discorrer, discurso, escrevemos com S. Imergir, de imersão, escrevemos com S. Tá? Os verbos terminados em dar, der, dir, ter, tir e mir recebem o S quando perdem as letras D, T e M em suas derivações. Por exemplo, redimir vem de remissão. Redimir, remissão vem de redimir. Tive aqui, ó, o sumiço, a substituição da letra D pelo M, tá? Então, a palavra remissão, eu vou usar 2 S's, tá? De remisso, 2 S's. Expandir, expansão, sumir aqui a letra D. Então, expansão, vou escrever com S. A palavra iludir, ilusão, eu tive aqui sumiço da letra D, e aqui, quando eu escrevo o derivado de iludir, ilusão, eu escrevo com S, tá? Verbos não terminados em dar, der, dir, ter, tir, mir, recebem cedilha quando mudam o radical. Por exemplo, excetuar, exceção. Olha aqui. Exceder é o verbo original. Eu vou utilizá-lo com o outro derivado, exceção, eu retiro e coloco o cedilha. Proteger, proteção. Então aqui terminei em erger, tá? Também segue essa mesma regra. Verbos que mantêm o radical recebem cedilha em suas derivações. Fundir, fundição. Reter, retenção. Por quê? Porque o radical dessas palavras, quando eles são derivados e o som de S, tá? Ó, terminação dir, nós vamos usar o cedilha, tá? Utiliza-se C ou cedilha após ditongo quando houver som de S. Por exemplo, traição, coice, tá? Quando o C ou cedilha estiver após um ditongo, tá? E esse som precisa ter o som de S. Utiliza-se C ou cedilha nos sufixos finais, as palavras com final. Assa, aço, ação, sar, esser, issa, isso, insa, ussa, usso. Esperar, esperança. Dente, dentuço. Rico, ricaço. Merece, merecer. Em palavras de origem árabe, como açude, alface, alvoroço, celeste, cetim, açoite, açafrão, vamos escrever com C e com cedilha. Lembrando que não podemos iniciar nenhuma palavra com cedilha, tá? Com C cedilha. Em algumas exceções a essa regra de origem árabe, nós temos a palavra arsenal, safra, salada e carmesim, que significa limpo, límpido. Em palavras de origem tupi-guarani, como camaçari, açaí, cacique, piaçava, paçoca, iguaçu, cupuaçu, nós vamos utilizar o cedilha. Já em palavras com origem africana, também. Caçula, cachaça, miçanga, lambança, cangaço e jagunço. Chegamos
as palavras escritas com G e J, tá? Nas palavras originárias do latim e do grego, normalmente o G da língua portuguesa, ele é equivalente ao quê? Quando for em latim, gesto, gesto, com G. Gelo, gelo. Agitare, agitar. E do grego, ginásticos, ginástica. Hegemônicos, hegemônico. Em relação ao J, ele não existe nem no latim, nem no grego clássico. Portanto, ele ocorre quando há uma consonantização do I, semiconsoante latina, ou a palatização do S mais o I, ou o grupo DL mais vogal. Vamos entender? Por exemplo, quando há consonantização do I, ela meio que se transforma numa quase consoante, tá? Ou na palatização do S, por exemplo, na palavra jogador, tá? Na palavra jardim, ok? Casos em que o G é utilizado, quando a palavra é derivada de outras palavras já com G. Faringe, faringite. Selvagem, selvageria. Então, escrita originalmente com G, todos os derivados serão com G também. Algumas exceções a esta regra são a palavra coragem, corajoso, viagem e viajar. Aí, na palavra viajar, a gente vê muito isso. O que é a palavra viajar? Quando ela é verbo, quando ela expressa uma ação praticada pelo sujeito, se escreve com J. Quando a palavra viajar, viagem, né, ela se torna um substantivo, eu vou escrever com G. Por exemplo, ele vai viajar, com J. Por quê? Ele vai se deslocar de um lugar. É o ato, é a ação praticada pelo sujeito de sair do lugar onde ele está e ir para outro lugar. É viajar, então com J. Ele não gostou da viagem. Eu tenho aí a palavra viagem como substantivo. Então, eu não vou usar com J e sim com G, ok? Quando as palavras terminam nos sufixos ágil, égil, ígil, ógil, úgil, refúgio, prestígio, sacrilégio, eu vou utilizar o G, não o J. Utiliza-se G quando os substantivos são terminados em gen, sondagem, viagem, passagem. Exemplos de exceção são as palavras pagem e lambugem. Quando os verbos terminados em ger ou gir, eles vão ser, se eles forem escritos com G, eles prosseguirão com G. Eleger, rugir, elegendo, rugindo, tá? Rugiu, tudo isso com G. Depois de R, divergir, submergir. Então, esse som fica, nós vamos utilizar a letra G. Casos em que o J é utilizado. Palavras derivadas de outras que já são grifadas com o J. Por exemplo, a palavra loja, todo derivado dela será com J. Loja, lojista. Gorja, que vem de gorjeta. Nos verbos terminados em jar, arranjar, encorajar, enferrujar, usamos o J. Palavras de origem árabe, como azulejo, berinjela, jaleco, jarra, laranja. As exceções a essa regra
são as palavras giz, girafa e álgebra, que se escrevem com G. Em palavras tupi-guarani, jururu, maracujá, jirimu, marajó e jiboia, essas serão escritas com J, exceto a palavra Sergipe, tá? As palavras que possuem origem africana, Jabá, Iemanjá, Carajé, Giló, Jurema, essas serão com J. E agora nós vamos para a nossa atividade, tá? Primeira atividade nossa aqui. Nós temos a tirinha de Chico Bento, de Maurício de Souza. Nós temos o seguinte texto. Professora, a senhora ia me castigar por alguma coisa que eu não fiz? Claro que não, Chico. Ainda bem, professora, porque eu não fiz a lição de casa hoje, tá? A nossa atividade vai consistir no seguinte: vocês vão corrigir o que está escrito aqui. Ou nesse texto, eu tenho mais outros 2 textos lá embaixo, tá? Nesses outros 2 textos, vocês vão escolher, se eu não me engano, são 2. São mais 2. Vocês vão escolher, eu vou explicar já já, tá? Nessa outra tirinha aqui, nós temos uma receita de um moi de repolho no ai e oi. Ingrediente: 5 dentes de ai, 3 colheres de repolho, 1 cabeça de repolho, 1 colher de massa de tomate, sal a gosto. Como é que faz? Casco ai, pico ai, soco ai com sá. Quento oi, fogo ai no oi, quentinho. Pico o repolho bem fininho, fogo o repolho, põe a massa de tomate, mexe com a colher para fazer o molho. Prontinho. E por último, não menos importante, é até uma brincadeira, né? Quem entender esta mensagem é um verdadeiro mineiro. Causo mineiro. Sá passado, era 7 de setembro. Estava eu na cozinha tomando um pincumé, cozinhando um quilo de carne com massa de tomate para fazer a macarronada com galinha assada. Cascaí de susto quando vi um barulho vindo de dentro do forno, parecendo um tiro de guerra. A receita mandou pôr milho de pipoca dentro da galinha passar. O forno esquentou, o misturou e o misturou e o fofo da galinha patifou. Nossa Senhora, fiquei branco, que nem um litro de leite. Foi um trem doido demais. Cascaí, dando a pia. Fiquei sem saber. Dom Covim, nocotô, procovou. Ó pra você ver que loucura. Graças a Deus, ninguém se machucou. Então, gente, nós vamos ter esses 3 textos aí. Nesses 3 textos, você vai escolher 2 deles, tá? Você vai escolher 2 desses textos e vai fazer a correção das palavras inadequadas e das expressões inadequadas. Você vai fazer isso, passa para o caderno, tira a foto, manda por e-mail ou manda pelo WhatsApp. Eu já lembrei a você que o WhatsApp eu não gosto muito do WhatsApp porque fica uma loucura eu estar procurando no WhatsApp e no e-mail. Se você não mandou por e-mail, se você não mandou por WhatsApp, vai ficar uma loucura muito grande para eu achar isso aí, tá? Então eu prefiro o e-mail. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e não esqueçam de se proteger sua família, tá? Proteja quem você ama, use a máscara, use o álcool.
qualquer sintoma diferenciado de uma gripe, procure o médico, tá? Um abraço para vocês, fiquem com Deus